queria agradecer a Thaís, né, parabenizá-la pelo evento maravilhoso e agradecer porque ela me acolheu. Aqui eu sou nova em Alphaville e a Thaís me acolheu assim de uma forma muito especial e carinhosa, então queria muito agradecer. Falar depois do João é uma responsabilidade grande, né? Eu tenho a maior admiração por ele é ou considero meu mestre. Venho fazendo a minha formação com ele ao longo de parte da minha formação, acho que ao longo de 10 anos. E posso ir? Então, é isso. Mas falar assim, o tema que eu vou falar já é um tema assim bem complexo, né? Eu não sei o quanto o pessoal daqui está familiarizado com os conceitos da psicanálise e da psicossomática. Então, assim, vou tentar, na medida do possível, falar um pouquinho. Então, é esse, a psicanálise, a psicossomática, o câncer, as doenças autoimunes, uma reflexão sobre os silêncios que fazem adoecer. Ixi. Quer mexer aqui? Qual que é? É esse aqui? Então, eu vou falar um pouquinho da psicanálise, né, que é minha formação, e do que eu venho pesquisando ao longo dos últimos anos, né, que é uma ligação. Fiz minha especialização no SEDES em psicossomática, fiz meu mestrado em psicologia clínica, também pesquisando isso. Fui orientada pelo Renato Mezan nessa pesquisa, então eu vou contar um pouquinho disso. Bom, o adoecimento é compreendido além da dimensão corporal, acho que desde sempre, né? Vida e morte, saúde e doença são mistérios que sempre foram tentados, né? Assim, uma tentativa de serem desvendados na humanidade. Na antiguidade, a doença era vista como uma manifestação de forças sobrenaturais, as práticas religiosas, os curandeiros e as ervas milagrosas eram o que se tinha para tratar as doenças. No Egito Antigo, já aparece a primeira descrição de sintomas, descrição de quadros clínicos e escolha de tratamento. No Antigo Testamento, já aparecem as noções de profilaxia e higiene. Então, falando um pouquinho do Hipócrates, né, ele já entendia que as doenças eram causadas por motivos naturais. E que, já desvinculado dos mitos, dos sagrados, né, enfim, ele já entendia que a gente parte do princípio que a gente tem saúde, né, e que alguma coisa que acontece no nosso ambiente, em torno de nós, que vai provocar o adoecimento. Então, ele já, baseando-se nas observações dos sintomas, ele propunha um diagnóstico e tratamento. O pensamento médico de Hipócrates foi considerado uma ruptura com o tipo de pensamento mágico, né, sobre as doenças, muito presente nas culturas primitivas. Ele já partia desse princípio que o corpo humano estava em harmonia e que em conexão com a física. A natureza e essa conexão, a priori, era harmoniosa. A doença tornava-se verificável quando essa harmonia era alterada. O Hipócrates também prescrevia dietas combinando com o tipo de humor, que eu vou falar agora. Então, o humor na medicina grega era entendido como aquilo que definia a composição da pessoa, né? A relação entre alma e corpo, o temperamento e as manifestações físicas e corporais. Os 4 tipos de humor eram o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Essa vai ser a base da medicina ocidental. A diferenciação entre o normal e o patológico era como que isso estava em harmonia, né? Como que isso se dava em harmonia. A saúde do corpo humano baseava-se em manter esses humores balanceados dentro de cada pessoa. Na medicina, na Idade Média, né, assim, as doenças estavam muito ligadas às questões como destino, pecado, culpa. Então, os pecadores eram os que adoeciam. A crença do médico e do paciente era de que o tratamento e os remédios estariam subordinados a questões espirituais, como merecimento, uma vida virtuosa. Então, se curava quem merecia. Quem não merecia.
E aí, o dualismo mente-corpo do Descartes, né? Eu vou passar mais rapidamente por isso, porque eu sei que meu tempo está um pouquinho mais curto. Mas, enfim, né? O Descartes ele falava do discurso sobre o método, a fisiologia estruturada em torno da matéria e do movimento, o corpo como uma máquina que se move por si mesma. Ele era visto pelos adeptos dessa medicina como um defensor do modelo clássico de fazer médico. A desconsideração dos aspectos emocionais como fator importante que poderia levar ao adoecimento era uma das marcas de suas ideias. Aqui é um quadro que fala desses tipos das correntes, né, o monismo e os dualismos, o dualismo pulsional. E aí aparece a psicanálise, né? A obra do Freud acho que marca permanentemente a evolução das concepções acerca das relações entre o psíquico e o somático. O Freud se preocupou, ao longo da obra, de compreender como essa relação se dava. Ele não fala em psicossomática propriamente, o Freud, mas, ao longo da obra, fica claro, né, como ele queria pensar como essa relação se dava. Ele apontou para a natureza pulsional das angústias e as relações disso com psique e soma. Foi estudar com o Charcot, e lá ele observa as histéricas, né? E, na observação das histéricas, o Freud intui que as manifestações não tinham, propriamente, uma correspondência anatômica com os órgãos afetados. Aí é um método perigoso, o filme, né, que mostra bem uma manifestação histérica. Então, com base na histeria, o Freud percebe que o acúmulo de excitação não descarregada gerava repressão, e isso levava ao incômodo, um desprazer. Como forma de eliminar a excitação que excedia, ela era jogada para o corpo. Nas suas observações e investigações, ele percebe que os sintomas eram uma ação da defesa contra uma experiência de caráter sexual e traumática. Isso nas histéricas. Bom, a psicossomática psicanalítica, a gente tende a achar que é a clínica que vai tratar das manifestações no corpo, e tal, mas, acima de tudo, a psicossomática é a clínica dos pacientes precocemente traumatizados, esse tipo de paciente que o João estava falando. São pacientes que foram traumatizados numa idade bem precoce. Isso também é um tema bem amplo para falar e difícil de falar em pouco tempo. Mas ela é herdeira das correntes que concebem a unidade de corpo e alma e busca compreender a existência, a saúde e a doença segundo uma visão integrada. É uma teoria sobre as relações entre corpo e mente que se permite compreender a continuidade existente entre as diferentes formas de manifestação do sofrimento humano. Possui ferramentas clínicas específicas, né, baseadas na perspectiva psicanalítica, permite acompanhar e tratar as oscilações do equilíbrio entre a saúde e a doença, e a gente sempre entende que o adoecimento ele não é só uma coisa, né? Ele tem fatores genéticos, orgânicos, psíquicos, ambientais e interpessoais das relações, como o João falou, que participam do adoecer e da cura. Então, quem veio primeiro, né? O psiquismo, né? ou a doença, ou o soma? O que vem primeiro? Eu acho que essa pergunta não existe, né? Porque a gente parte do princípio de que o homem é psicossomático. O ser humano é, por definição, essa aí é uma frase da Marília Zenstein, que é uma psicanalista francesa, que ficou muito tempo à frente do Ipso, né? E ela fala isso. Não há doenças psicossomáticas. O ser humano é, por definição, uma unidade somatopsíquica. A concepção da pulsão é o paradigma para isso. Em minha opinião, é uma aberração pensar em doença afetando apenas o soma. Minha visão é que não existe algo como uma doença somática psicogenética. Seja grave ou benigna, uma doença é o resultado de um número infinito de fatores hereditários, genéticos, biológicos, ambientais e psíquicos, mas ocorre em um determinado momento da vida do sujeito. Isso, né, para a gente pensar assim, por que será que pessoas enlutadas têm 6, 7 vezes mais chances de adoecer? Por que será que uma mulher, quando os filhos saem de casa, né, a síndrome do ninho vazio, tem mais chances de ter câncer de mama? Por que a pessoa adoece após uma demissão? Quer dizer, tem algo aí, né, uma separação, tem algo aí que vai mostrando que ocorre num momento específico.
Então, é isso, impossível separar o psique do soma, né? E eu acho que é isso, psique, soma e meio ambiente, aí ambiente a gente vai entender o ambiente bem abrangentemente, assim, né? Inclusive os nossos ambientes afetivos, né? Eles estão sempre interagindo. Então, é impossível ter uma única interpretação, a dinâmica é complexa entre todos esses fatores. Um evento traumático isoladamente não vai causar um adoecimento, porque vai depender dos recursos psicossomáticos, né, os recursos egóicos que essa pessoa tem. E qualquer sintoma mental ou comportamental somático é uma manifestação do sofrimento do sujeito, independente da sua etiologia ou da forma, o sintoma e a doença são, por si próprios, perturbadores e ameaçam a integridade. Então, agora eu vou falar um pouquinho do meu livro, né, que ele é fruto do meu mestrado. O principal objetivo desse livro foi mostrar que a psicanálise está capacitada a colaborar nas equipes médicas de hospitais e clínicas. É possível unir a psicanálise e a medicina, ainda que a gente encontre por aí, né, um médico mais preocupado com a doença, o paciente ainda como um caso daquele quadro, né? E aí o Peter, eu escolhi esse nome porque eu não queria dar um nome qualquer para o meu paciente. E durante as minhas orientações com o Mesan, eu falava, o paciente, ele falava, escuta, vamos pôr um nome nesse paciente? E eu falava, eu não quero qualquer nome, eu quero um nome significativo para ele. E aí, um dia, vendo um filme do Peter Pan, isso eu conto no livro, eu achei que ele tinha que ser Peter. O nome dele começava com P. O Peter, né? Vou falar um pouquinho dele. Assim, essa foi no primeiro dia que eu fui atender ele num hospital. Eu não era da equipe do hospital, fui chamada por um médico. Eu estava esperando ele fazer um procedimento e aí a mãe dele foi conversando comigo na sala de espera antes de eu entrar e ela me falou essa frase: que bom que ele quis fazer terapia, ele nunca aceitou. Sabe, meu marido não gosta, mas eu acho que talvez seja bom para ele. E eu fico pensando sem parar. Será que foi necessário vir a doença pela terceira vez para que nós resolvêssemos tirar a poeira debaixo do tapete? Muitas vezes eu sinto o Peter estranho, muito agitado, e quase sempre meio assim, longe, desconectado e triste. Sinto uma coisa nele, não sei explicar, mas me preocupa muito. Essa frase da mãe ia realmente assim apontar para tudo que o caso foi mostrando, né? Terceira vez porque ele estava rescindindo de uma leucemia aguda pela terceira vez. Já tinha feito 2 transplantes de medula. E aí algumas frases que no livro vou deixando mais claro, mas ele falava para mim: meu pai passou por cima de mim como um trator, da mesma forma que ele passou por cima do segredo. Tinha um segredo na família. Acho que agora eu preciso de ajuda. Acho que não conseguirei entender sozinho o que se passa comigo. Tem algo. Tem um vazio que eu sinto. Isso ia sendo falado em várias sessões. Eu dei mais de mim aos outros do que recebi. Sempre me moldava aos outros. Se não fosse assim, me sentia mal. O João me supervisionou ao longo desse caso, né? E já nos primeiros momentos a gente já identificou que se tratava de um caso de falso selfie, daquele tipo mais grave, né? Onde ele já não sabia mais onde começava ele e onde terminava ele, começava a máscara, enfim, estava uma confusão muito grande. Essa frase me marcou muito, né, porque eu acho que ela mostra bem a desfusão das pulsões, né? Quem está familiarizado com a psicanálise sabe o quão grave é uma desfusão, assim, né? Onde o ódio está completamente desfusionado. Nos pacientes psicossomáticos, na maioria das vezes, impossibilitados de colocar esse ódio para fora, o ódio se volta contra eles. E ele, um dia, numa sessão, estava falando para mim, assim, bem alegrinho, né? Eu tenho lentes cor-de-rosa para olhar para o mundo, e eu gosto disso, eu gosto de olhar o mundo assim. Aí ele ficou bem, assim, circunspecto, assim, ele se fechou, e aí ele falou, mas para olhar para dentro de mim, as lentes são negras. E, nesse momento, eu lembro que eu tive assim, um frio na espinha, né? Me deu um mal-estar muito grande quando eu ouvi ele falar isso. E eu dei um suspiro, assim, bem... né? E aí ele falou, nossa, esse suspiro que você deu aliviou algo em mim.
Acho que isso, para quem conhece um pouco do Bion, né, fala um pouco daquelas funções, né, do analista. Então, as manifestações somáticas, né, elas estão cada vez mais presentes na clínica. O corpo é, de fato, um lugar para a vazão das emoções e dos afetos que não puderam ser elaborados psicamente. O sintoma histérico é uma conversão, uma manifestação, tem um sentido associado, e o sintoma psicossomático é enfraquecimento dos processos que implicariam na formação de sentido. O paciente psicossomático clássico, ele não simboliza, ele não tem uma vida afetiva, né? Então, aí só para a psicossomática vai se apoiar nas neuroses atuais, né? Não as psiconeuroses exatamente, mas nas neuroses atuais. Já tem descrições, né, nas neuroses atuais de quadros que lembram um pouco os quadros psicossomáticos. A Escola de Paris enfatiza a incompletude da estrutura edípica da criança, né? O SEDES tem a sua base total, o SEDES, onde eu fiz minha formação, se baseia muito na Escola de Paris. A criança que no futuro vai experimentar o adoecimento somático foi aquela criança precocemente traumatizada, né? Conceitos dessa escola é o pensamento operatório e a vida concreta, é isso que eu estava falando. O paciente tende a ser um paciente com mais pensamentos mais concretos. E as duas formas de somatização mais clássicas, né, a regressão somática, que são as doenças mais brandas, alergias, enxaquecas, dores lombares, asma, e o desligamento da libido, que tem mais a ver com essas desorganizações progressivas, que é isso que é o ódio disfusionado, esses casos que o João comentou também. Bom, eu também falo, nisso tudo eu estou no livro, tá? Eu vou dando um... O Winnicott já entende o transtorno psicossomático, né, como uma defesa rígida, em virtude dessa falta de sintonia com a mãe e com o ambiente, né, e as repetições saudáveis, né, que não puderam ir integrando o bebê, superando assim a não integração. Então, o paciente psicossomático é um paciente que não está integrado. Isso o Winnicott fala, a enfermidade no transtorno psicossomático não é o estado da patologia somática ou o funcionamento, a colite, a asma, não é esse o problema, mas a persistência de uma cisão na organização do ego do paciente ou de dissociações múltiplas que constituem a verdadeira enfermidade. Essa é a doença, né, a cisão. A Joyce McDougall vai falar um pouco dos pacientes, dos quadros de alexithymia, né? Os pacientes que são incapazes de nomear afetos e emoções. Eu estou acompanhando agora um rapaz que ele não, um homem, né? Que ele não teve nenhuma doença somática, assim, mas ele tem uma dificuldade de ter uma linguagem simbólica. É muito difícil até conversar com ele, porque ele é totalmente concreto. Ele não consegue nomear o que é raiva, o que é tristeza, é muito difícil. Bom, o ego ideal, eu dedico uma parte do livro a falar sobre isso. Ele não é um diagnóstico, não é uma patologia, mas é uma coisa que a gente observa nessas patologias mais graves, né? Ele é uma condição clínica, né, que tem um potente traço de caráter e de comportamento. Trata-se de um estado de exigências sem nuances do indivíduo em relação a si mesmo, sem possibilidade de adaptação às exigências. No caso do Peter, ele precisava ser o cara, ele tinha que ser o mais bonito, o mais interessante, o paciente mais perfeito, né, e muitas vezes passa por uma coisa de uma soberba, uma megalomania. Eu falo também no livro sobre as questões transgeracionais e os segredos, que foi uma coisa importante no caso do Peter. Processos de identificação desde os... Isso aí eu me baseei naquele livro A Casca e o Núcleo, que é um livro bem interessante para entender essas coisas dos segredos, daquilo que não é dito nas famílias, né, que pode ser depois transformado no maldito, né, que é não só maldito no sentido de não ser bem dito, mas como de uma maldição mesmo. Esse tipo de famílias que não falam, né? Esse paciente, por exemplo, que eu falei, ele tem 50 anos e ele soube agora, recentemente, onde o pai estava enterrado. Ele perdeu o pai quando ele tinha 5 anos e a mãe nunca disse onde o pai estava enterrado e ele nunca perguntou. Então, fica essas lacunas no psiquismo, né?
Eu uso também Ferenczi para entender o caso do Peter, né, a falta de hospitalidade à criança e suas consequências. Esse texto que é curtinho, mas que é muito importante. Eu acho que esse texto é fundamental para quem quer entender esses quadros, a criança mal acolhida e a pulsão de morte, que ele fala que não é propriamente crianças que não foram desejadas, elas não foram acolhidas na sua estranheza. Aquela criança que chegou, chora muito, ou está desconfortável, e a família não está conseguindo encaixar a criança, né, no viver da família. Desde cedo, é muito interessante esse texto, porque ele cita alguns casos, né, que é possível identificar que, desde cedo, essas bebês e essas pessoas tinham um sentimento de profundo desprazer. Todos os indícios confirmam que essas crianças registraram bem os sinais conscientes e inconscientes da aversão ou da incapacidade da mãe e que sua vontade de viver viu-se desde então quebrada. Bom, no Peter eu ainda conto o caso da Rosa, né? O João me supervisionou em todos esses casos. O caso da Rosa foi um caso muito difícil, que exigiu muito de mim. O caso do João, que eu atendi a paciente do João, a Rosa foi atendida por mim. A Rosa foi uma paciente que chegou para mim com uma leucemia aguda também e falou assim: eu não vou me tratar. Ela não se tratou. Eu quero fazer análise, mas eu não vou me tratar. E ela não se tratou, e ela viveu sem tratamento por quase 1 ano. E a gente foi lidando com essa coisa até ela vir a falecer. Eu falo um pouco do Winnicott, né, e do falso self, das dinâmicas familiares, o fazer clínico, como eu atuei frente a esses casos, e considerações finais, que eu falo um pouquinho da coisa do hospital. Então, aqui, essa é uma frase assim, que eu acho que eu vou deixar um recado para todos nós, que eu vejo isso na minha prática, vejo o tempo inteiro, né? Eu acho que a gente precisa ter espaço para falar das nossas dores, né? O problema não é ter raiva, o problema não é ter agressividade, o problema não é ter tristeza, o problema é não poder falar sobre isso. Então, essa frase da Hannah Arendt: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Eu acredito muito nisso. Então, desculpa correr, gente, mas é isso aí. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu vou estar aí o dia inteiro. Obrigada.